Deus, amém? Você está alegre? Você é alegre? Aleluia. Obrigado, gente. Glória a Deus. Bênção demais, gente. Aleluia. Esse é realmente um momento muito importante do nosso culto. O momento em que nós honramos o nosso Senhor com nossos dízimos, as nossas ofertas. Amém? Isso é muito importante. Gente, não é só o fato de você vir e dar dinheiro. Não é só você pegar um dinheiro e entregar aqui. É muito mais que isso. Isso é algo espiritual. Você está dizendo para Deus que o dinheiro não é mais importante do que Ele na sua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje eu queria falar com vocês a respeito de um assunto que eu julgo ser um dos mais importantes assuntos no que diz respeito ao estudo da palavra de Deus. Nós sabemos que o homem, ele é resultado daquilo que ele pensa, da forma que ele entende as coisas. A compreensão do homem a respeito de determinados assuntos vai levar ele vai tomar decisões certas ou erradas. Você vê pessoas, né, que trabalham no mercado financeiro e eles têm aqueles gurus, né, tem aqueles caras que dizem, vai por aqui que você vai dar certo. Tem uns que dar certo, mas tem outros que é só para enrolar o povo mesmo. Mas, na verdade, sempre existe uma instrução, sempre existe algo que vai te direcionar para o lado certo. E quando você entende o que é certo e que você começa a andar em cima disso, você tem um entendimento daquilo que você está fazendo, as coisas começam de fato a funcionar. Amém? Eu queria pregar hoje, né? Queria ministrar hoje a respeito da nossa condição diante de Deus. Amém? Se os meninos puderem baixar aqui um pouco o ar, eu agradeço. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, reunido com os meus irmãos e poder ministrar a Tua palavra, Senhor. Pai, nós somos dependentes do Teu Espírito Santo, somos dependentes de Ti para tudo que vamos fazer. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos trazer a direção daquilo que deve ser dito, Pai. Eu não quero falar aquilo que eu quero falar, mas eu quero ser direcionado pelo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nos guia, nos traz a Tua palavra, o alimento sólido da Tua palavra, Pai, para que nós possamos crescer em fé e naquilo que o Senhor tem para nós. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abre aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos 3, no versículo 23. Amém? Romanos 3, 23 diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é um texto bem forte, né? É uma declaração muito forte que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. O bom é que ela não para aqui, certo? Nós temos a continuação do texto, mas nesse momento o apóstolo Paulo está discorrendo a respeito da condição humana. E ele está mostrando que o homem, uma vez que caiu, ele se afastou de Deus. Ele perdeu a sua condição de integridade diante de Deus, de comunhão com Deus. Ele perdeu aquela ligação que tinha sido estabelecida assim como Deus criou o homem. E quando ele cria o homem do pó da terra e ele sopra o fôlego de vida nas narinas do homem, o homem se torna um ser vivente. Existe uma ligação entre Deus e o homem. Não somente uma ligação física, em termos de imagem e semelhança de Deus que o homem tinha, mas uma ligação espiritual. A palavra de Deus diz que Deus tinha comunhão direta com o homem todas as tardes. Eles tinham ali um chazinho da tarde, tinha um momento de comunhão, mas não era somente aquele momento de comunhão, porque a comunhão como ele era intensa, era todo dia e toda hora, eles estavam ligados com Deus. Mas no momento em que eles transgridem aquilo que Deus estabeleceu, eles colocam uma barreira, um muro de concreto. Ele coloca algo que é intransponível, naturalmente falando, entre ele e Deus. E Deus olha para a sua criatura e ele se entristece, porque a vontade de Deus era ter comunhão com o homem, mas ele não pode transgredir os próprios princípios que ele estabeleceu. E o homem começa a viver uma vida distante de Deus. Nós vemos, a partir de Adão, os descendentes, como vai se dando a história, se levantam homens terríveis, homens do coração mau, homens irreconciliáveis, homens que têm o desejo de derramar o sangue do seu irmão. Amém? Homens que não têm comunhão com Deus, que não querem saber de Deus, embora alguns
um ou outro ali, ao longo da história, faz um esforço para ter comunhão com Deus. A grande maioria dos homens estão afastados de Deus. E mesmo esses que queriam ter uma comunhão com Deus, não era uma comunhão como ele tinha lá antes do pecado, antes da queda. Era algo superficial. Deus criou dispensações, formas de ter comunhão com o homem. E a gente vê que a sociedade, a humanidade, ela se degrada em guerras, em disputas, em pelejas, em confusão, em problemas, em pecados. Há uma degradação do ser humano. E a gente vê ao longo da história, depois de tantas dispensações, chega lá na lei, chega lá em Moisés, Deus levanta um homem para libertar o povo do Egito. E aquele povo, que era o povo que Deus tinha escolhido através de Abraão, seria o povo que seria o modelo para o mundo. E Deus traz aquele povo e ele estabelece leis, estabelece princípios. A lei, ela consistia em ordenanças, princípios, sacrifícios. Era uma forma que o homem tinha, através da lei, de se aproximar um pouco mais de Deus. Aqueles antes da lei, eles tinham até uma possibilidade de se aproximar, mas era uma coisa um pouco mais difícil. Mas quando chega na lei, ainda é algo muito difícil, mas fica um pouco mais claro. Amém? Quando chega na lei, a lei tem a função de mostrar o pecado do homem, de mostrar a dificuldade que é o homem se aproximar de Deus. Mas está lá a lei. E nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 28, falando a respeito de bênçãos e a respeito de maldições. Se você for cumprir isso, se você fizer isso, se você fizer aquilo, é um monte de coisas que é impossível o homem fazer. Por mais que você conseguisse fazer algumas coisas, você acabaria pecando em outras coisas. Porque a natureza do homem era uma natureza caída. Embora eles fossem judeus, tivessem uma aliança com Deus, tivessem esse esforço e quisessem alguma coisa com Deus, era impossível ter algo mais profundo. Mas mesmo assim, dentro dessa dispensação, e não ferindo os seus próprios princípios, Deus escolheu homens específicos para derramar uma porção do seu espírito. Lembrando que o homem não tinha um espírito dentro dele, mas ele tinha um espírito sobre ele. E nós vemos a história de grandes homens de Deus que viveram a sua vida em função daquilo que Deus tinha estabelecido para ele e conseguiram grandes coisas. Aí a gente vê aí a confecção do Antigo Testamento, homens de Deus, homens que com toda a dificuldade que tinham, eles se esforçavam para se aproximar de Deus, mas mesmo assim era impossível ter o Espírito Santo dentro deles. Amém? A lei, queridos, era algo impossível de ser cumprida. A lei, ela só era algo que era externo. O homem só conseguia fazer daqui para fora. Era só uma roupa, era só um comportamento, era só algo para ser visto pela sociedade. Mas dentro dele estava tudo sujo, porque Deus não havia limpado ainda. A gente percebe um pouco disso hoje, queridos. Existem algumas pessoas que tentam fazer as coisas pelos seus próprios méritos, que acham que com a sua força, com o que faz, com a sua própria santidade, conseguiria chegar mais perto de Deus. E você percebe pessoas que se vestem de uma forma assim, não estou criticando religião, entenda, queridos, não estou falando de igrejas, mas existem pessoas que acham que pelo seu vestir vão ser um pouco mais santos. Embora nós tenhamos que vestir com prudência e com pudor, embora deva haver uma diferença entre a roupa do ímpio e a roupa daquele que serve ao Senhor, porque nós não estamos aqui para ser sensuais, amém? Nós estamos aqui para representar o reino de Deus, e um homem e uma mulher de Deus, ele sabe o que ele deve vestir, porque quando ele se veste, ele vai na frente do espelho, ele olha para si e o Espírito Santo mostra para ele que se está bom ou não. Aí se ele vai continuar com aquilo ali, é uma questão dele. Mas nós devemos representar a Deus em todas as formas. Mas não é isso, querido, que caracteriza um homem ou uma mulher de Deus. Amém? Existem outras pessoas que têm uma linguagem que você percebe, que quer santificar tudo com a sua linguagem. Como se aquilo, da forma que ele falasse, aqueles jargões, fosse fazê-lo mais santo do que os outros. E não é isso, queridos, que traz a justiça para o homem. Isso era impossível de acontecer. Eu estou falando disso hoje, depois que Jesus veio. Imagina antes de Jesus. Era impossível que isso acontecesse. O homem estava separado de Deus. Lemos aqui, todos os pecados
Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eles se afastaram, eles precisavam de uma ligação de volta, mas não tinha essa ligação. Isso seria impossível um homem natural conseguir fazer isso, restabelecer tudo isso. Mas a palavra de Deus nos mostra que aconteceu algo muito importante. Na plenitude dos tempos, depois de todas essas dispensações que nós falamos aqui, depois de tantos homens que se levantaram e que de alguma forma tiveram uma comunhão com Deus, veio Jesus. É interessante que Jesus, queridos, existe muita polêmica a respeito desse assunto, mas Jesus, quando veio à terra, ele não era Deus. Entendam bem, queridos, entendam o que eu vou dizer. Jesus, ele é Deus, amém? A palavra nos mostra que Jesus é Deus. Mas quando ele veio viver aqui, ele veio como homem. Totalmente homem. Olha só como seria injusto se ele viesse como Deus, com seus atributos de Deus e fazendo todas aquelas coisas, sendo que ele estava sendo um exemplo para nós. Queridos, entendam uma coisa, Jesus quando veio, ele veio assumir a minha posição e a sua posição. Foi uma substituição. Ele veio fazer exatamente isso. Ao homem natural era impossível cumprir a lei. Olha só como isso é interessante. Era impossível cumprir a lei. Jesus veio como homem. A Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se aniquilou, ele deixou todo o seu poder, assumiu a forma de homem e ele foi obediente até a morte. Ou seja, ele era um homem. E a palavra de Deus nos mostra que ele cumpriu a lei. A lei que era impossível de se cumprir. E você observa que, assim, em cima daquilo que era dito, se você fizer isso, você vai ter isso. Se você fizer aquilo, você vai ter isso. Existia uma bênção, existia algo que seria dispensado sobre aqueles que cumprissem a lei. Sabe o que foi que aconteceu? Jesus veio em forma humana, com todas as necessidades de um homem. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele cumpriu todos os parâmetros da lei. Todos os parâmetros da lei foram cumpridos por Jesus. E não somente isso, ele fez algo muito mais profundo. Ele se entregou como um sacrifício. Amém? Abre aí a sua Bíblia. Romanos, no capítulo 8. Passa aí umas folhinhas aí. Romanos, capítulo 8. Versículo 3, diz o seguinte: portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olhe bem, a lei que era impossível para nós cumprir, Cristo cumpriu toda ela. E nós, queridos, fomos feitos herdeiros, juntamente com Cristo, de todas as bênçãos que foram prometidas lá para Abraão. Agora entenda só como foi que isso aconteceu. Era impossível que isso fosse feito naturalmente. Por quê? Porque a lei, além desses padrões e desses parâmetros de comportamento, faça isso, faça aquilo, seja assim, faça desse jeito. Além disso, ela oferecia alguns sacrifícios. Dependendo do pecado, você ia oferecer um certo sacrifício. Se fosse um pecadinho mais ou menos, era uma pombinha. Se fosse um pecadinho mais assim, era um cordeiro. Né? Então, assim, existiam sacrifícios que eram feitos anualmente. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele entrava no santuário com sangue e ele fazia um sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado de todo o povo. Amém? Esse sacrifício era uma forma de cobrir os pecados. Depois que era feito o sacrifício, saía uma pessoa lá fora e dizia: vai ter paz em Israel. E todo mundo ficava tranquilo, porque os pecados foram cobertos. Mas esses pecados, eles não eram extirpados, eles não eram apagados, eles eram somente cobertos. Porque a condição daquela aliança só permitia que o homem tivesse os seus pecados cobertos. E era impossível que esse homem estivesse frente a frente com Deus. A Bíblia nos mostra que a presença de Deus ela estava enclausurada.
no Santo dos Santos, que era uma parte de um local onde ficava o tabernáculo, a presença de Deus estava lá. E uma vez no ano o sumo sacerdote entrava lá, diante da presença de Deus, ele oferecia o sacrifício e ele saía. E as pessoas continuavam da mesma forma. E a palavra de Deus nos mostra o que fica muito claro, queridos, a compreensão disso que nós estamos falando aqui é fundamental para a sua vida espiritual. Abra aí em Hebreus, no capítulo 9. A forma que você pensa, querido, vai determinar a forma que você vai agir. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 9, no versículo 11. Amém? Olha só, diz o seguinte: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O que aconteceu aqui foi que Jesus, depois de ter morrido, ele apresenta o seu próprio sangue como um sacrifício. E observe que é num tabernáculo não feito por mãos, ou seja, ele apresenta o sacrifício do seu próprio sangue a Deus. E, queridos, isso acaba com o pecado de uma vez por toda, de uma vez só, sem que fosse necessário outro sacrifício. Se você for ler o texto, se você pegar aí Hebreus capítulo 9, capítulo 10, e você fizer uma leitura, eu aconselho que você faça isso. Tem uma linguagem um pouco mais técnica, mas faça isso. Você vai ver que de uma vez só, Jesus resolveu o problema do pecado. Esse muro que estava entre Deus e o homem, no momento em que Jesus se oferece como um sacrifício, ele é tirado. A Bíblia fala, nos deixa muito claro, querido, que no momento que Jesus estava na cruz, o véu ele é rasgado de cima a baixo, ali era uma representação do que aconteceria. Aquela dificuldade de um homem de se aproximar de Deus, ela foi retirada. E hoje nós estamos santos, retos e limpos diante de Deus. Todo o pecado, querido, e não estou falando de pecado, e Jesus ele não tratou o pecado, os pecados, ele tratou o pecado. É o pecado original, aquele pecado cometido por Adão, que ele se afastou de Deus. Jesus veio como o segundo Adão e ele resolveu o problema do pecado de uma vez por todas. Aleluia. Isso nos coloca, queridos, numa posição de retidão diante de Deus. Isso nos coloca numa posição de graça, de favor, em que nós temos acesso direto a Deus. Existe uma oração muito interessante, queridos, que o apóstolo Paulo faz. Vamos ler aqui, abra aí em Efésios. Glória a Deus. Efésios. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, no versículo 16, diz o seguinte: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo as operações da força do seu poder. Amém? O apóstolo Paulo está orando pelos Efésios, para que eles compreendessem justamente isso. Gente, entendam que vocês são o melhor de Deus. O apóstolo Paulo estava falando, eu oro para que vocês entendam o que Jesus fez, a posição que Jesus estabeleceu vocês. Eu oro para que vocês tenham seus olhos abertos e vocês se posicionem naquilo que Deus colocou vocês. Aleluia. Da mesma forma, querido, nós precisamos nos posicionar. Se nós formos observar, existem muitas dessas características hoje, na igreja de hoje, da igreja do passado, que não era igreja ainda,
mas que era uma religião, em que você precisava fazer isso para isso. Você fazia isso e você teria isso. Era pelo esforço. E nós vemos muitos crentes hoje se degladiando, forçando, fazendo e acontecendo para ser mais santo. Não existe isso. Nada do que você fizer vai te fazer mais santo. Nada do que você fizer vai te fazer mais reto diante de Deus. Nada do que você fizer vai te colocar numa posição superior da que você já foi colocado. Porque Ele já estabeleceu. Ele já nos colocou assentado nas regiões celestiais. Nós só precisamos entender o ponto certo de onde nós estamos, queridos. É só uma questão de compreensão, de entendimento. E em cima disso, queridos, o Satanás tem colocado peso em muitas pessoas. Muitas pessoas têm tentado servir a Deus com as suas próprias forças e acaba cometendo algum tipo de pecado, algum tipo de erro. E acha que porque errou isso ou aquilo outro, ele não é digno de estar diante de Deus. Aí se torna um crente de cabeça baixa, indigno. Um cara que não se sente bem, que não se sente reto diante de Deus, ele só anda com a cabeça baixa. Se manifestar um demônio perto dele, ele corre. Por quê? Porque ele pensa, eita, eu fiz aquilo, eu vou lá, o diabo vai falar de mim. Já vi muito isso, queridos. No momento de uma enfermidade, em vez do cara impor as mãos, o cara tem medo, porque ele olha para si e vê uma condição tão triste. Eu fiz tudo isso, eu não tenho condição de orar por ninguém. Queridos, não é o que você fez, é o que Cristo fez. A posição foi estabelecida por Ele. Agora nós precisamos, queridos, entender a nossa posição em Deus. Saber que nós fomos feitos filhos de Deus. Que nós temos as promessas de Deus sobre as nossas vidas. E que nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Aí entra a nossa parte. Não é que a gente vai fazer para ser. Nós fazemos porque nós somos. Amém? Você vai andar em retidão, em santidade e justiça, porque você já é assim. Você vai manifestar externamente aquilo que já foi feito dentro de você. Não é que nem na lei que você fazia de forma externa só para mostrar para as pessoas. Mas você vai externar o que de fato já tem dentro de você. Não deixe, queridos, o diabo te colocar peso. E dizer que você não é digno, que você não é justo, que você não pode exercer o seu ministério. Que você não pode pregar para as pessoas, que você não pode expulsar demônios, porque isso não tem nada a ver com o que você fez. Isso tem a ver com a condição que Ele nos estabeleceu. Certa vez Pedro estava subindo para orar com João, e ele passa por um cara que está aleijado, o cara pede uma esmola para ele, ele disse, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E todo mundo ficou perplexo diante daquilo. Meu Deus, o que é isso? Esse cara estava aqui desde quando era criança. E esses homens simplesmente levantaram ele. Quando o Pedro foi fazer um discurso, querido, ele pergunta, irmãos e irmãs, por que vocês ficam espantados, como se por nossa própria retidão ou santidade nós tivéssemos feito isso? Olha só a compreensão de Pedro. Ele sabia que não era pelo que ele tinha feito, nem o que João tinha feito. É por causa do Senhor. É por causa da presença de Deus que está em nós. É por causa da graça, da unção, do poder de Deus que as coisas acontecem. Não sou eu que faço, eu não tenho o poder de fazer nada, queridos. Eu não posso fazer nada por você e nenhum homem de Deus aqui nessa terra. Por mais experiente, por mais inteligente, por mais estudioso, por mais experiências que tenha tido com Deus, ele não pode fazer nada por você. Mas a unção de Deus que está sobre a vida dele pode fazer tudo por você. E mais, a unção de Deus que está sobre a sua vida pode fazer tudo por qualquer pessoa. O problema, queridos, é a nossa posição, é o nosso entendimento, é a nossa condição. A gente abaixa a cabeça para as circunstâncias. Começa a vir um peso. Começa a vir as provações, as dificuldades, as necessidades. E aquilo começa a colocar uma barreira diante dos nossos olhos. E nós começamos a enxergar somente ali naquele ponto. Somente 1 metro à nossa frente. Nós não conseguimos ver o que está na frente. Nós só conseguimos ver o que está aqui. E se você botar um papelão aqui na sua frente, 1 metro de distância, e você for andar, você vai cansar de olhar assim, e você vai baixar sua cabeça. Se essa é essa condição, então eu vou baixar a cabeça e vou andar assim, porque eu não consigo ver mesmo para frente, para que eu vou levantar a cabeça? Mas, queridos, não existe limites. Não existe limites, queridos. Nós precisamos entender a nossa posição em Deus.
Queridos, a condição está difícil, o problema está aí, é problema com o filho, é problema com o esposo, com mulher, é problema financeiro. Queridos, os problemas não definem quem você é. Você precisa pegar a palavra de Deus e entender, nós precisamos entender o que a palavra diz ao meu respeito e nos posicionar. É o que Deus diz, é o que a palavra diz que eu vou viver. Ah, mas eu não estou vivendo ainda, não interessa, queridos, não interessa. Eu não estou ainda nesse nível, mas eu estou correndo para lá. Apóstolo Paulo, certa vez, ele diz, olha, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. É isso que nós precisamos fazer, esquecer das coisas que ficaram para trás, erros, problemas, dificuldades, deixa para trás e vamos para frente, queridos, levantar a cabeça, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Cada um aqui tem uma função, cada um aqui tem uma importância. Ninguém aqui, queridos, é mais importante do que o outro, não existe isso. Todos nós fazemos parte do corpo, e o apóstolo Paulo, fazendo usando ali a dialética para discorrer a respeito disso, ele fala, por acaso o pé pode dizer que não precisa da mão? Ou a mão não precisa do pé? Todos nós, queridos, somos importantes no corpo de Cristo, e precisamos ter consciência disso. Sabendo de quem foi que nos tirou do império das trevas e nos levou para o seu reino. Sabendo que nós somos filhos de Deus e que a presença de Deus está em nós, para que nós possamos desfazer as obras do diabo. A palavra de Deus diz assim, como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Queridos, da mesma forma que Deus era com Jesus, Deus é conosco. A mesma unção que estava sobre Jesus está sobre nós. É o mesmo Espírito Santo, é a mesma unção, é o mesmo Deus, é a mesma graça. A diferença, queridos, talvez seja na nossa consciência, na nossa compreensão de quem nós somos. E isso, queridos, é que vai determinar para onde nós vamos, o que nós podemos fazer. Mas o propósito de Deus, queridos, para as nossas vidas, é que nós andamos no melhor que Ele tem para nós. Isso não quer dizer, queridos, que nós vamos já estar lá no topo do dia para a noite. Não é assim. Nós vamos vivendo a nossa vida hoje, entendendo a palavra hoje e andando em cima daquilo que a palavra de Deus diz. E essa caminhada vai nos fazer chegar longe. Nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Mas nós precisamos entender qual é a nossa posição, qual é a nossa condição diante de Deus. Ele que nos estabeleceu. Queridos, eu gosto de jejum. Eu gosto até de ir no monte de vez em quando eu tenho oportunidade. Eu gosto de orar de joelho, eu gosto de ter um tempo de oração assim. Mas, queridos, nada disso vai me fazer ser mais santo. Nada disso vai me colocar numa posição, porque eu vou no monte, aleluia, eu sou mais santo do que o meu irmão que vai essa hora no quarto. Só hora de pantufa dentro do quarto. Faz diferença, queridos. A mesma condição, é o mesmo Deus. O sacrifício foi feito por todos iguais. Todos nós fomos estabelecidos como filhos de Deus, sacerdotes, povo adquirido. A unção de Deus está sobre nós. A graça de Deus foi derramada sobre nós. O amor de Deus está sobre as nossas vidas, para que nós possamos agir. Se levanta, meu irmão. Não deixe o diabo colocar o dedo na sua cara e dizer que você não pode, que você não é, que você não tem. Porque você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. Aleluia. Aleluia. Isso é uma condição, queridos. Nós precisamos andar em cima disso. Andar por fé e não por vista. Se você olhar para a sua condição natural, você vai ser um crente derrotado. Mas se você olhar para o que Cristo fez, se você olhar para o sacrifício que Jesus fez e para a condição que Ele te colocou, você vai ser mais do que vencedor em tudo que você fizer. Amém? Fica de pé. Glória a Deus.